Olá, tudo bem? Salve a todos. Vou falar mais um pouco sobre a nossa vida aqui. E vou pegar uma parte aqui da Bíblia, uma parte aqui em 1 João, que fala sobre a unção. A unção, quando a pessoa tem... O que eu entendi sobre a unção que fala aqui? Quando a pessoa aceita tudo que Jesus falou, fazer um estudo sobre tudo que ele falou e entender as parábolas enfim, em tudo que ele falou. Então a gente chega num conhecimento, como eu já falei no outro vídeo, sobre a origem. E isso precisa ficar assim uniforme, precisa se harmonizar em tudo. Então se a gente chega conseguir fazer essa união, essa harmonia, aí a pessoa vai começar a entender melhor o conjunto de tudo que foi falado. E principalmente quando a pessoa ele precisa corrigir algumas coisas que Jesus falou. Se a pessoa ainda não corrigiu, ela precisa corrigir para começar a entender as outras coisas. Se a pessoa não começar a se corrigir o que está errado, assim, vai ficar mais difícil para a pessoa compreender as outras coisas, o que Jesus falou. Então aqui tem uma parte que diz que a pessoa não precisa essa unção aqui que eu estou falando, né? A pessoa não precisa ser mais ensinada por ninguém. Então eu acho interessante, porque quando as religiões, as igrejas, eles querem levar a pessoa para a igreja, né? Então eles sempre pegam uma parte que tem na Bíblia também, que dá uma impressão lá que a pessoa precisa ser ensinada por outra pessoa. Mas eu acho, na minha visão, eu não acho, tenho certeza que hoje em dia, como tem a Bíblia, e a pessoa tiver interesse de descobrir toda a verdade, ele não precisa, pelo fato dela ficar estudando a Bíblia, ela não está sozinha, ela está aprendendo de coisas que foi falado, né? Então, automaticamente, ela estudando a Bíblia, ela está sendo ensinada, baseado principalmente no que Jesus falou. Então, essa unção que eu entendi aqui, que eu vou ler agora, faz parte da maneira que aconteceu comigo, né? Porque quando eu comecei a querer saber a verdade, eu queria saber, assim, eu falava comigo mesmo, né? Mas de tantas religiões que existem, como é que eu vou saber qual que é a verdade, a verdadeira? Então eu me falava comigo fazia essas perguntas para mim mesmo. Mas aí eu comecei a estudar a Bíblia e aparecia, como eu já falei, as pessoas que saem na rua para ensinar as pessoas, né? Então aí eles vêm com esse dito lá que está escrito que a pessoa tem necessidade de a pessoa ser ensinado por alguém. Só que o que acontece, que eu vejo assim, né, também tem esse problema de a pessoa ver uma pessoa falando, se ela mesma não está consciente
como é que eu vou falar? Até meio difícil para falar, assim, o que tem a ver com esse negócio de ensinar, e a pessoa que está ouvindo lá, só ouvindo, ela precisa estar mais por dentro de todo o que foi falado, assim, e ela fazer a pesquisa na Bíblia, porque ela vai ficar mais consciente e vai ter, porque muita coisa, como eu já falei, as religiões, as igrejas procuram só tirar partes e não falam em todo o que foi falado. E Jesus já falei de que Jesus falou para lembrar de tudo que Jesus falou. Mas aí então, eu vou ler aqui então o que resumo, é um videozinho pequeno assim, fica até o final assim para entender melhor o que eu vou passar agora. Então em 1 João, capítulo 2, e o versículo 20, aí diz assim: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Aqui eu já tenho um dito que eu gosto de deixar mais claro, porque a pessoa às vezes lê assim e uma pequena diferença por causa de uma letra já dá uma diferença no conjunto. Porque aqui está dizendo: E vós tendes a unção do Santo, não é santos. Porque essa questão de santo e santos também faz diferença onde está escrito na Bíblia, às vezes, santos, porque eu já vi na Bíblia assim também considerado as pessoas assim, de bom um comportamento assim mais aprimorado, assim, é chamado de santos também. Mas aí está no plural. E aqui eu vejo que nós temos que se basear na unidade, como sempre já falei. E o Jesus Cristo chegou lá. Ele entendeu essa unidade e passou essa unidade para nós entender e seguir ele, né? Porque ele diz: eu e o Pai somos um, e assim todos sejam um. Então não tem dizer que não, mas você não é com nós. Sim, não tem, mas essa parte as religiões não falam sobre isso. Então diz assim: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Esse versículo, esse capítulo, ele tem até uma outra passagem assim, eu vou ler mais um que mais ou menos tem a ver com essa unção aqui, né? E aqui é o versículo 20, mas tem no versículo 20, no mesmo capítulo, no versículo 27, aí diz assim: E a unção que vós recebestes dele, dele, de novo, é uma unção dele, de Jesus, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, essas coisas assim que a pessoa tem que procurar, como eu falei agora há pouco, examinar tudo, porque aqui tem referência. Tem referência no primeiro aqui que eu li, eu vou dar uma lida lá agora assim na referência que diz, e depois nesse que eu li agora por último também tem referência. Vamos ver aqui na referência que tem aqui, Tem aqui no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aí fala sobre a unção que eu falei, que eu comecei a ler, o primeiro ali. Então, aqui vamos ver o que está escrito aqui
Segundo Coríntios. Segundo Coríntios. Era para ter marcado isso aqui, né? Segundo Coríntios. Segundo Coríntios. Segundo Coríntios 1:21. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 21, aí diz assim: Mas o que nós confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Mas o que nós confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus. Então, como eu já falei, todos nós tem a ver com Deus. A pessoa ainda, eu não me lembro agora, esse dia eu ainda vi uma passagem na Bíblia que fala sobre isso. Sobre todos são chamados pelo meu nome, diz na Bíblia. Todos são chamados pelo meu nome. Deus está falando isso. Então, se a pessoa não aceitar, então, é difícil. Mas aqui então, em Hebreus, fala mais sobre essa questão porque prestar bem atenção no conjunto, porque eu estou falando na unção. Essa unção, ela tem que se harmonizar do princípio ao fim. Essa unção tem a ver, que eu já falei no primeiro vídeo, agora esse último agora sobre o verbo. O verbo é um estado de todas as coisas, eu até vou mudar um pouco para não falar coisas, vou falar, o verbo significa cada coisa, cada um de nós. É coisa no início, mas depois ela se torna cada um. Mas no início não é palavra. Então, como eu já falei no vídeo, né, lá o Moisés fala que era palavra já, né, mas não é. Até vou ver se me lembro agora, no final do vídeo, eu vou falar uma passagem que está lá em Moisés, em Êxodo, que Moisés falava com Deus no escuro. E está claro porque o Jesus falou que o Moisés andava com véu, porque ele se baseava em manifestações lá, não posso dizer como, mas disse que ele estava se comunicando com Deus no escuro. Então é complicado. Mas vamos continuar aqui então na nossa pesquisa. Fique fica até o final que você vai aprender bastante. Então, outro em Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Em Hebreus, onde é que está isso agora? Hebreus, vamos ver aqui em Hebreus 1:9, vamos de novo aqui. 1:9 diz assim. Hebreus capítulo 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Que eu falei, precisa a fundo, pesquisar mesmo ali as mínimas coisas, os mínimos detalhes,
para fazer diferença. Ó, vou ler de novo aqui. Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Isso eu estou sempre muito preocupado com a minha saúde. Eu sempre falo em casa para minha esposa, assim, estou toda hora sempre, não, eu quero a minha saúde. O que as pessoas vão falar da maneira que eu entendo a Bíblia, isso não me preocupa. Eu estou preocupado com a minha saúde. Porque isso faz parte. Eu vou ver no próximo vídeo, de repente eu vou fazer esse vídeo que fala sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é quando a gente chega a ser íntegro, completo e perfeito. Íntegro, a palavra íntegro se refere completo e perfeito. Corpo, alma e espírito. Ainda já vou adiantando com o que está escrito na Bíblia sobre essa questão. Aí diz ali assim, na vinda de nosso Senhor Jesus. Aí ele vem, mas sabe como que ele vem? Porque a pessoa já é um perfeito ali. Ele precisa se direcionar e ter essa visão. Porque esse dia a gente está falando com a minha esposa, né? E ela mesma me concordou, achando se Jesus viesse de novo, assim, da maneira que ele veio da época, quando eles iam negar ele de novo. Mas é exatamente. Porque se a pessoa não aceitar o que está escrito na Bíblia, ali que Jesus, tem muita coisa que eles não aceitam, as religiões ignoram, e nem consideram Jesus como Deus, então ia acontecer a mesma coisa, não estou negando ele já, porque não estou acreditando o que ele falou na época. Bom, mas vamos continuar aqui, mais uma pesquisa aqui, mais um lugar que eu vou falar aqui agora. Ó. Então, em Marcos, capítulo 1, versículo 24, também fala um pouco sobre, eu estou falando aqui sobre a unção, né? Isso aí eu que estou lendo aqui agora, esse está explicando sobre a unção ali, que a pessoa recebe a unção, e aí então ele sabe tudo, né? Quando a pessoa recebe a unção e aceita a unção, e como eu falei, a pessoa precisa aceitar o que Jesus falou. Aí ele vai evoluindo e vai aprendendo. Então vamos ver aqui em Marcos capítulo 1, 24. Marcos capítulo 1, versículo 24 diz assim, vamos ver aqui. Então aqui diz assim, em Marcos capítulo 1, 24 diz assim. Que temos contigo, Jesus Nazareno. Aqui, ó, viu? Esse negócio que eu falei agora há pouco, eles até sabiam, o espírito das trevas, eles sempre sabem um pouco, ele tem entendimento, assim, porque eles ficam escutando o que a pessoa fala, o espírito invisível. E aqui, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso aí que eu estou falando. Ó, diz assim, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que tu és o Santo de Deus. Entendeu? Eles sabiam que ele era santo, o que eu já percebi, assim, quando a pessoa, às vezes, ele se incomoda muito com algum dito, principalmente quando é dito de Jesus,
olha, cuidado para ver se não tem algum encosto. Que essa falange espiritual negativa, isso existe. A pessoa tem que fazer força para se livrar disso. E só através de Jesus consegue fazer. Sempre contra, assim, vem aquele pensamento negativo sobre um dito que alguém falou sobre Jesus. Vai, verifica para ver o que está acontecendo, como é que, por que, e da maneira que a pessoa entendeu e tal. Eu estou dessa posição. Se a pessoa não tiver uma visão um pouco diferente da visão que eu estou passando, vamos trocar ideia para ver. Aí a continuação, né, eu li o versículo 24. Aí o que o Jesus respondeu, né? No 25 diz assim, ele respondeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. E aí o 25, 26 diz assim, então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Meu? A pessoa às vezes tem encosto e se incomoda com algum dito que a pessoa falou, é exatamente isso que eu estou ali agora, aqui. Bom, eu tenho 20 minutos, vamos ver se eu faço mais um. Vou comentar mais um pouco aqui sobre esse outro, porque esse que eu andei verificando agora, ele é em 1 João, quando eu comecei a ler sobre a unção, é o capítulo 2 e o versículo 20. Mas tem também aqui no mesmo capítulo, no versículo 27, também fala na unção, que vós recebesse, dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ali também tem umas passagens bem interessantes. Até vai lá no Velho Testamento, lá em Jeremias. Vamos ver onde é que está aqui em Jeremias. Quem é o mentiroso? Esse capítulo que eu li agora, ele é interessante de ver, ele explica bastante coisa. Ele explica também sobre quem é o mentiroso, né? Sobre a pessoa que mente, que Jesus veio em espírito, ou se veio... Como é que diz aqui, ó? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ó, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Porque esse negócio de Pai e Filho, como eu já tem bastante, dizem, acham que são dois. Mas não é somente um, cada pessoa. O pai e o filho. A primeira parte é o pai, com pouco conhecimento, depois ele se torna filho. Então esse pai e filho é um, como Jesus mesmo fala sobre isso aí. E aqui então tem uma explicação que fala sobre isso aí. Ó, no versículo 23 diz assim, qualquer que nega o filho, também não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem também o pai. Olha aí o 24, ó. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós.
Se em vós permanecer o que desde o princípio vistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ó, se a pessoa quer vida eterna, ela tem que aceitar essa parte. Que Jesus é o Pai e o Filho. Dá uma impressão que são duas, porque a primeira parte ele não conhece, ele começa, é o primeiro estágio, a primeira mente que o Paulo se refere também. Ele não tem conhecimento espiritual. Então, por isso que dá aquela impressão assim que são duas pessoas. Não, é uma pessoa no primeiro estágio, no primeiramente, que não conhece a espiritualidade. E aí, então, depois ele passa para... Jesus está explicando isso aí. Eu estou falando porque estou me baseando em Jesus. Ele passa para entender a espiritualidade. Então ele se torna filho, então por isso que tem esse negócio de pai e filho. E aí também tem, quando ele chega no entender, aceitar essa parte de pai e filho, aí o espírito, a espiritualidade, já acompanha também. Então por isso que Jesus falou assim, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa questão do Pai, Filho e Espírito Santo tem muita controvérsia também. Uns entendem de uma maneira, outros de outra. Mas na minha visão, cada um de nós, e Jesus chegou a entender essa parte e veio e deixou essa parte mais... deixou ela correta, deixou ela como tem que a pessoa chegar numa santidade. Porque a questão é da pessoa, as religiões, a maioria só prega a salvação. A salvação entra pouca espiritualidade ali. Eu não pesquisei muito essa parte, mas eu já observei que só fala em salvação. Então tem salvação no começo, depois tem o reino dos céus também, A pessoa acha que está no reino dos céus, está tudo ok, não. Provo através da Bíblia que os reinos dos céus também serão abalados. Os que estão no reino dos céus, porque está no plural, já está explicando. Então o reino dos céus vai ser abalado. Se a pessoa acha que a pessoa está pregando ali, está ensinando que... Porque, para ter uma ideia, como é que é para entrar no reino dos céus, eu sei que ela já é um pouquinho melhor do que aqueles que nem conseguem entrar no reino dos céus pelo fato de muitas atitudes que a Bíblia fala que não entrarão no reino dos céus, que é aqueles que... Tem algum dito assim que não me lembro agora de exatamente tudo, mas afeminados e os idólatras e os que mais fala lá assim, os mentirosos. Então a pessoa prega uma coisa que ela não, para ela está dizendo, ela está achando que está falando a verdade, mas se uma outra pessoa chega lá e diz assim para ela, mas isso aí não fecha, porque tem... Aí que está a questão, temos que examinar para ver aonde que está a mentira então. Qual é o lado que tem... Então, é isso aqui falta para a gente fazer. E não sair fora e não querer assunto. Se a pessoa diz que está com a verdade, por que ela foge? Não é para brigar, não é só troca de ideia. Então, mas aí voltando o assunto, misturei um pouco aqui, já tem nem mais, eu acho que vou deixar para a próxima, a outra questão assim mas eu sei que é ampla a coisa é profunda e ampla e precisamos de chegar à perfeição.
Porque Jesus diz assim, seja santo porque eu sou santo. Então já é uma questão que a pessoa tem que pensar um pouco, se a pessoa... Como é que é essa santidade? Então não é assim, achando que vai se chegar assim. Eu falei agora há pouco, como eu falei assim, para entrar no reino dos céus, ele já tem uma certa... Como é que eu vou falar? Uma seleção. Senão já nem entra no reino dos céus. Então, está claro que para chegar na seleção dos santos, vai ter também, vai aumentando a seleção. O que a pessoa precisa entender e praticar para chegar na santidade. Isso aí, a pessoa pensa que não tem muito... se a pessoa vai se aperfeiçoando para a santidade, automaticamente a pessoa vai saindo dos problemas de doença, de coisas assim. Porque todo o que envolve que não é bom para a pessoa praticar assim, isso traz problema para ela. Aí vem as doenças. E é precisa trabalhar para sair fora desses problemas. Tá bom? Então eu vou parando hoje por aqui. Espero que você tenha gostado das minhas dicas. E eu na próxima dica eu vou dar uma estudada para ver sobre o que eu vou falar. Então a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos e até a próxima.